Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso propósito dessa palestra é dar algumas bases mais simples, vou colocar nesses termos, do que se tratou o poder moderador. Então, o meu intuito aqui é explicar como surgiu essa ideia, de onde veio e também como ela foi aplicada aqui no Brasil. Então, para a gente começar a explicar, tratar de um tema como esse, a gente precisa antes traçar algumas bases da evolução do pensamento mundial, pensamento histórico, com relação no que se refere à divisão dos poderes, né, como nós conhecemos hoje. Como é que a gente chegou nisso? Será que isso não existia antes? Né, só começou a existir agora? A gente entende isso aí como uma coisa tão presente, tão assim, gritante, está na nossa cara que existe esse tipo de coisa. Então a gente precisa entender como é que surgiu isso, porque a gente chegou nisso hoje. Então, na verdade, essa concepção de divisão de tarefas, divisão de poderes, divisão de um modo de administrar determinado povo, ela não é tão recente assim, né? A gente já começa aí com... Talvez a primeira pessoa que tenha pensado nisso foi o próprio Aristóteles, né? Ele dividia já essas funções de forma similar às que a gente tem hoje, né? Então, para ele, a gente já deveria existir uma pessoa que faça a administração, pessoas que façam a administração do poder público, né, do Estado, da cidade-estado, uma pessoa que vai executar isso daí, né, então, e outras pessoas que vão julgar conforme as leis daquele lugar e as pessoas que vão fazer as próprias leis daquele lugar. Então, para ele já devia existir essa divisão, ainda que de forma básica, de forma sem muita estruturação, da função de cada pessoa dentro da estrutura do Estado. Passando um pouco à frente, nós temos aí o grande exemplo da Antiguidade, que foi o Império Romano, no sentido de administração do Estado, no sentido de coisa pública, no sentido de dimensão na verdade, do ápice da civilização da Antiguidade. Eu acredito que, nesse sentido, foi a civilização romana. Então, nós temos aí divididos também 3 períodos durante a história de Roma. Roma enquanto uma civilização autônoma. Nós temos primeiro o reinado, que aí já existia nesse tempo do reinado um senado, mas não tinha as mesmas funções que depois vai existir na república. E o rei dessa época, ele já detinha poderes quase que absolutos. Não existia essa divisão tão clara
dos poderes, porque o rei ele concentrava muitas atividades legislativas e o Senado não tinha essa função tão de promover as leis como a gente entende hoje. O Senado era mais uma casa consultiva dos reis. Quando o último rei de Roma, Tarquínio, ele cai, se instaura a República, aí nós vamos ter uma inversão da importância do Senado. O Senado passa a ser, sim, o poder mais importante, a composição mais importante ali da República Romana. E é através do Senado que vão se eleger aqueles que vão governar, que vão aplicar medidas que o Senado aprova, que são os cônsules. Então, os cônsules vão ser 2 cônsules por ano, um mandato de 1 ano, e esses cônsules eles também são eleitos pelo próprio Senado. E aí, em épocas de crise, em épocas de guerra, em épocas de calamidades públicas, vai ter também a presença dos ditadores, que aí não os ditadores como a gente conhece hoje. Esse termo ele é usado para determinados tipos de governo que existem, mas na época, apesar dele concentrar todos os poderes, ele tinha um mandato, ele também tinha um tempo que era de 6 meses, ou então até resolver as crises. Enfim, então não tem essa similaridade com o que é hoje, apesar de os dois terem essa concentração de poder nas mãos. Depois, por uma questão um pouco mais complexa da administração romana, burocracias que foram se inventando, né, problemas de administração, a falência do próprio Senado enquanto instituição que representava o povo. Roma era uma civilização muito militarizada, então os generais romanos também tinham muito poder. Então, de certo modo, essas pessoas também intervinham na política, não era só pessoas eleitas para ocupar o Senado que intervinham na administração do Império, da República. Então, com o natural declínio do poder do Senado, surgiu o Império Romano. Então, o Império Romano, aí sim, a coisa se inverteu novamente. Os poderes foram colocados novamente na mão de uma pessoa só, e essa pessoa só ela teria que comandar, administrar e assim, praticamente realizar até as próprias leis do Império. E quando você pensa que esse tipo de estrutura, concentrada na mão de poucas pessoas, se aplicava muito bem nesses períodos da Antiguidade, é uma coisa que seria também muito natural, até porque, primeiro, as sociedades naquela época não eram tão evoluídas, e eu vou dizer evoluídas, né, não no sentido de que eram inferiores às atuais, mas que as relações humanas não tinham tantas complexidades como existem hoje. Então, a relação entre povos não era da mesma forma, e também as prioridades dos povos antigos também não eram as mesmas que a gente enfrenta hoje em dia. Então, não também que isso seja uma coisa superior, não, mas enfim. Eram sociedades muito mais militarizadas, expansionistas, em sua grande maioria. Então, a concentração de poder na mão dessas pessoas ela seria uma coisa muito mais vantajosa para a própria administração do Estado. Era muito mais fácil você dar ordens, dar comandos diretamente a uma pessoa, ou então sem passar por uma grande burocracia, sem precisar de aprovação de pares, sem precisar de grandes escrutínios. Então, você tendo a opinião pública a seu favor, às vezes nem tendo, você conseguia ter aquela coisa, ter o corpo do Estado agindo em seu favor. Isso aí também trazia determinadas situações desfavoráveis, como, por exemplo, nós tivemos durante muito tempo, em Roma, houveram grandes perseguições a várias pessoas, várias guerras civis, perseguições a famílias patrícias que muitas vezes eram concorrentes, ou então porque eram abastadas, e o ditador da época, o cônsul da época, o interessado da época, o próprio imperador, ele tinha um desejo de se apoderar dos bens daquelas pessoas, então ele ia lá e matava todo mundo. Enfim, existia esse tipo de coisa. Com também o natural declínio do Império Romano, nós aí vamos ter uma consolidação de outra estrutura de sociedade.
vai começar a surgir o que a gente conhece por regime feudal. E no regime feudal, é interessante a gente destacar, porque era bem diferente do que muitas vezes as pessoas pensam. Porque a Idade Média ela é pintada para nós como se fosse um período de muita opressão, de reis que seriam muito opressores, que comandariam tudo ao seu bel prazer, e não foi bem isso que aconteceu. O regime feudal nada mais era do que uma reunião de nobres que detinham a mesma, eram iguais, mas um tinha uma característica de superioridade hierárquica com relação ao outro. Não que ele fosse mais do que o outro, mas porque ele devia lealdade àquela determinada pessoa. E nesse regime, o rei, ele dependia muito mais dos nobres e da própria igreja que mediava instituições do que qualquer outro durante toda a história, talvez. Então, o rei ele não tinha força suficiente para, por exemplo, instituir leis gerais, ele não poderia instituir impostos de forma unilateral, ele não poderia também declarar guerra. Então, ele era um rei muito mais contido em seus poderes e muito mais dependente das pessoas que circundavam o seu reino, faziam parte do seu reino. Se alguém que tiver curiosidade com relação a como é que funcionava mais ou menos essa relação entre o reinado, o rei e os seus vassalos, então você pega a imagem do Sacro Império Romano Germânico e aí você vai ver, dentro dessa estrutura completamente partida, né, por essa imagem, às vezes você não consegue nem localizar essas divisões, você não consegue saber quem é ali. Você vai ter a existência de milhares de ducados e principados, e cada um tinha a sua própria sua autonomia quase que geral do rei, do imperador. Em cada um desses locais tinha a aplicação da sua própria lei, tinha a aplicação dos seus próprios costumes, que é uma coisa muito interessante durante todo esse período da Idade Média. Como é que se mantinha a ordem de tudo isso de forma harmônica, sem haver grandes conflitos entre os reinos medievais. Porque existia uma coisa chamada costume. Tudo na Idade Média foi ligado à tradição e como as coisas eram feitas. Então, apesar de não existir nessa época essa questão de grandes codificações ou então de grandes discussões sobre esse tema, a coisa era feita de forma muito mais harmônica e avançava, a coisa também se modificava quando necessário, quando houvesse alguma mudança nesses costumes. Um ponto interessante com relação a isso foi as grandes migrações, principalmente dos godos, que por muitas vezes, isso aí no século VII, aproximadamente, que aí muitos deles, quando transgrediam alguma das regras, às vezes eram julgados pelas regras do seu próprio povo. Então isso é uma coisa interessante de como a lei, de como essa questão é aplicada durante a Idade Média. Passando-se o século, já na Idade Média tardia, ali na Baixa Idade Média, perto ali do século XIII, século XIV, nós vamos ter um aumento da concentração do poder na mão dos reis. Os estados nacionais vão se consolidando. Então, nós temos, por exemplo, na Espanha, a criação dos primeiros estados nacionais. Portugal ele vai se solidificar nesse período. Então, o reino da Espanha ele vai se consolidar, né? Não como ainda o reino da Espanha, mas Castela, Leão e Aragão. Eles vão conquistar boa parte dos seus territórios também nesse período. Então, o poder ele vai se consolidando nas mãos dos reis. Nós temos aquele problema lá do João Sem Terra, que vai tentar instituir impostos com relação a seus barões, e aí eles o pressionam, fazem uma revolta, e ele tem que assinar a Magna Carta na Inglaterra, limitando esse poder, né? Então, a partir de então, os reis eles começam a
concentrar mais poder nas suas mãos. O primeiro rei absolutista, que na verdade não era nem tão absolutista assim, mas o primeiro que concentrou vários desses poderes, que poderia assim, ter um exército permanente em suas mãos, que poderia instituir impostos de forma mais livre, foi Carlos VII da França. Mas só o seu filho, Francisco I, isso já entre o século XV e o século XVI, é que vai conseguir ser chamado assim, talvez o primeiro rei absolutista, na forma que nós conhecemos, aquele rei que a sua instituição seria divina, o seu direito seria divino e por isso ele não poderia ser contestado. Pouco tempo depois, já na Inglaterra, século XVII, nós temos aí os primeiros problemas da utilização desse poder desenfreado e moderado por parte das monarquias absolutistas. Então, nós vamos ter na Inglaterra já o primeiro problema dessa utilização desenfreada do poder absoluto, que seria com Carlos I sendo morto, né, executado, e a criação, substituição do regime monárquico por uma república que aí seria governada pelo parlamento. Então, vocês vejam, não é que há uma devolução, se assim podemos dizer, dos direitos para o povo, não é que há uma seguridade de que os direitos do povo vai ser resguardado, mas sim apenas a substituição de um monarca absoluto por um parlamento praticamente absoluto. Você troca por algumas centenas de homens que também detinham a mesma quantidade de poderes. Pouco tempo depois, nós temos aí a Revolução Gloriosa, reinstala-se a monarquia britânica, na época só inglesa, mas com a Bill of Rights, que aí a gente vai ter a primeira, talvez, delimitação do poder do Estado, uma delimitação, uma constituição arcaica, vamos colocar assim, porque ela vai ser uma das primeiras formas de delimitar o poder e a forma de atuação do ente estatal, né, do poder público para com seus cidadãos. A partir desse período, no século XVII e no século XVIII, nós temos aí o surgimento das teorias constitucionais, geralmente de característica liberal. Esses pensadores eles vão tentar traçar delimitações e impor que o Estado ele tem algumas limitações ao seu poder de atuar. Isso aí tudo com base no que a gente conhece, pode-se usar o termo russoniano, de contrato social, que seria uma limitação da atuação do povo. Então, nem o povo poderia ter o poder absoluto, total, nem o monarca, nem os representantes do Estado também teriam esse poder para com o povo. Então, a partir desse tipo de base, a gente tem essa criação dos conceitos básicos do que seria uma Constituição, né, que seria a ideia de se criasse um Estado, ter-se uma nova regra jurídica de uma determinada nação, de um determinado povo, e nessa regra, pelo menos, que fosse definido como seria a forma de governo, como seriam os limites entre os poderes recém-criados de atuação, a forma de administrar, a forma de coletar impostos, as formas de como esses líderes seriam chamados à responsabilidade caso causassem algum constrangimento ilegal, caso causassem algo mal em sua atuação. Então temos essa criação dessas bases para a criação dessas leis consolidadoras, criadoras de um Estado que a gente conseguiria resguardar o direito à liberdade dos povos. Mas, mesmo assim, nós ainda teríamos que pensar como é que essa relação interna entre os poderes ela se daria. Porque não basta só você criar um Estado, uma coisa, e dentro dele mesmo você não delimitar como é que seria a forma de atuação. Então, nós temos aí talvez a mais consolidada, a mais utilizada forma de divisão dos poderes, que foi pensado por Montesquieu no seu livro Espírito das Leis. Ele vai dizer
que o poder devia ser dividido em 3 categorias. E aí, puxando o que Aristóteles já tinha dito, na antiguidade, já tinha pensado, ele sugere que para que um Estado ele atue de forma balanceada, de modo sempre... O intuito é sempre esse, garantia da liberdade dos povos, garantia da liberdade da sua população e prevenção para cometimento de arbítrios. Então, a gente vai ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa era a visão de Montesquieu. Esses 3 poderes, eles se balanceariam entre si, seria naquele sistema inglês que a gente chama de check and balance. Então, um evitaria que o outro crescesse demasiadamente. Porque na ideia desses pensadores, quando ou só tinha 2 opções, ou os poderes estariam em desacordo, e aí um dos poderes seria, inevitavelmente, criaria uma espécie de regime ditatorial, reinando sobre os outros, ou então os 3 poderes convergiriam para o bem do seu povo, e sim, pensariam no bem da nação, e estariam agindo harmonicamente. A primeira vez que nós vemos, de fato, esse sistema ele ser aplicado é na Constituição Americana, que inclusive é a primeira Constituição escrita do mundo. Então, qual é o problema? Por que os Estados Unidos não utilizou da visão inglesa de governança? Até hoje, na Inglaterra, nós temos uma curiosidade, que lá o poder judiciário ele é um braço do poder executivo. Não há no poder inglês, não há na Constituição inglesa, nada dizendo que o poder judiciário é um poder autônomo, ele deriva do poder executivo, e o que faz um pouco de sentido se você pensar no sentido da execução das penas das pessoas que cometem algum delito, ou então na decisão entre o direito civil de algum cidadão sobre outro, enfim, alguma coisa nessa característica. Mas, para o americano, na época da Revolução, você tinha um poderio muito desenfreado do legislativo. Com esse desenvolvimento da divisão de poderes, da limitação dos poderes do rei na Inglaterra, o parlamento ele virou, sim, um poder talvez desigual com relação aos demais. Por quê? O parlamento, até hoje, ele é o responsável não só por promulgar as leis, mas sai do parlamento, eleito pelo parlamento, pelo partido vencedor das eleições inglesas, britânicas, o primeiro-ministro. Então, ele forma um gabinete em nome do rei, mas tudo é concentrado no parlamento. É um parlamentar que assume como primeiro-ministro. Não é que há uma eleição separada para isso. O povo não tem essa capacidade de decisão na Inglaterra. Isso aí é uma escolha dos ingleses, é uma escolha muito antiga, funciona. Então, eles têm costumes e tradições que impedem a exacerbação do uso desse poder. Também a figura da monarquia é uma figura de estabilidade para eles, então é uma coisa que funciona até hoje. Mas na época da Revolução Americana, como nós falávamos, para um americano que estava a 2, 3 mil quilômetros da corte, não ter uma representação e ter pessoas que governavam por eles naquela distância é uma coisa muito prejudicial. Então, para eles, sim, isso era uma forma de arbitrariedade e uma coisa que eles deveriam extinguir. Então, quando eles criam a Constituição, eles fundam um país, a ideia do americano é justamente balancear a atuação desse legislativo. E aí eles aplicam quase que integralmente a teoria de Montesquieu e criam os 3 poderes, criam bases sólidas para a construção de um país que funciona bem, razoavelmente bem, tem seus problemas, mas tem uma Constituição mais longeva do mundo, Constituição moderna nesses termos escritos. Então,
podemos dizer que tiveram sucesso nesse quesito. Mas, para alguns, essa divisão tripartite dos poderes ela se demonstrava talvez limitada. Porque seria muito fácil um poder intervir na alçada, na função de outro, e aí trazer problemas de equilíbrio entre esses poderes. Então, o sistema de freios e contrapesos estaria desbalanceado, a balança penderia mais para um lado do que para o outro. É aí que surge também um pensador francês, Benjamin Constant, e ele cria uma teoria, e nessa teoria haveria não só os 3 poderes de Montesquieu, mas também um 4º poder, aquele que ele chama de poder real. Esse poder real, como o próprio nome já diz, ele deveria ser exercido por um rei, porque para o exercício desse poder, e aí a gente vai tratar disso melhor mais na frente, mas deveria ser exercido por uma pessoa que tivesse uma visão de longo prazo, que estivesse preocupado com as questões de Estado, de fato, que tivesse também uma longevidade no seu governo, então uma continuidade do seu governo com os seus descendentes. E aí eu vou ler aqui um trecho do livro do Benjamin Constant, em que ele define justamente essas bases para a necessidade de um poder real. No curso de política constitucional dele, ele vai dizer que o poder moderador na verdade, que o vício de quase todas as constituições tem sido não ter poder neutro e ter colocado a soma da autoridade da qual ele deveria ser investido em um dos poderes ativos. Então isso é interessante, a gente também vai falar um pouco mais na frente, mas que a ideia dele é que, não havendo um poder moderador, um poder neutro que modere essa atuação dele, um desses poderes ele se imbuiria dessa função e, inevitavelmente, haveria o desequilíbrio. E aí ele continua: quando esta autoridade suprema se encontra reunida ao poder legislativo, a lei, que deve ser estendida apenas a certos objetos, abrange tudo. E, nesse caso, há uma arbitrariedade e tirania sem limites. Daí vieram os excessos das assembleias do povo das repúblicas da Itália, as do longo parlamento e as da convenção em algumas épocas de sua existência. Quando a mesma quantidade de autoridade é reunida para o poder executivo, temos despotismo e, a partir desse princípio, a usurpação dos ditadores em Roma. A história dessas pessoas é, em geral, o maior exemplo da necessidade de um intermediário de poder neutro entre os ativos. Acabamos de indicar que o caráter desse poder é o de ser neutro para manter todos os outros em equilíbrio. Então, com essas bases estabelecidas, Benjamin Constant ele vai dizer da necessidade da existência desse 4º poder para moderar a relação entre os outros. Mas aí, como é que essa ideia ela chega ao Brasil e ela é aplicada na nossa Constituição? Quando a família real vem para o Brasil, em 1808, nós temos a elevação, como nunca vista antes, da qualidade do Brasil. Então, foi a primeira vez que uma corte europeia veio para o Brasil, teve residência no Brasil, criou instituições no Brasil. Então, nós tivemos um avanço, sem dúvida, extraordinário, e que, como qualquer avanço, a partir da sua conquista, o seu retrocesso seria muito difícil. Então, quando Dom João ele é convocado pelas cortes de Portugal para voltar para Lisboa, ele deixa a promessa, deixa seu filho, além da promessa de que a Constituição de Portugal seria, o que fosse utilizado na Constituição de Portugal, que também seria promulgada nesse período, seria a base da aplicação da lei aqui no Brasil. Então sai com esse pensamento. A partir do momento que essa promessa não é cumprida, que as cortes exigem que o Brasil seja rebaixado novamente à qualidade de colônia, há uma revolta dos brasileiros, nós temos toda aquela sucessão de fatos que para essa palestra não é importante. Nós temos aí o dia do fico, e pouco tempo depois nós temos a proclamação da independência.
Então, a partir daquele momento, e aí faz até um pouco de sentido essa ideia que os constitucionalistas eles tinham de formação de um país novo, nós temos um rompimento quase que completo com as estruturas portuguesas de administração, e aí, de fato, nós precisaríamos criar um país quase que do zero. Novas instituições, novas legislações, novas formas de administrar um povo que antes não tinha essa capacidade de administração própria. Então, o imperador, né, o agora imperador Dom Pedro I, ele convoca uma Assembleia Constituinte, deputados são constituintes, são eleitos para a criação não só da Constituição, mas também de várias outras leis que seriam utilizadas para a administração do novo país, do novo império. E aí nós temos diversos problemas nessa Constituinte. Tentou-se empurrar um projeto liberal de Constituição, um projeto liberal no sentido de redução drástica dos poderes do imperador, que também não tinha intenção de ser um imperador absoluto, não tinha intenção de concentrar todos os poderes, ou então o máximo de poderes possível na sua mão, mas também não queria ficar como um rei à inglesa, né? Aquele rei que reina, mas um rei que não governa. Então, nós tivemos esses atritos com a Assembleia Constituinte, com deputados da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia de viés liberal, ela se perdeu durante o seu caminho, e ela, por incrível que pareça, durante o seu 1 ano e 4 ou 5 meses de funcionamento, ela conseguiu aprovar 5 leis de caráter secundário, né? E não conseguiu evoluir, a não ser nesse projeto rejeitado, no ideia de Constituição que agradasse a todos. Então, essa Constituinte também virou piada, porque ela previa o voto censitário pela quantidade de plantação de mandioca que a pessoa possuía. Então, você veja que na nossa história nós poderíamos ter votado com base na quantidade de pé de mandioca que a gente tinha. Então, realmente era uma coisa que se desviou e perdeu muito o seu foco. Temos projetos de Constituição que são rejeitados, né? O projeto apresentado por Antônio Carlos, ele é rejeitado, e ele nesse primeiro projeto, ele não tinha a previsão do poder moderador. Depois há uma realização de outro projeto de Constituição, e aí esse aí feito por Martim Francisco, que era o mais novo dos Andrada, e ele, sim, foi o primeiro a constar a existência desse poder moderador. O imperador ficou sabendo e decidiu por adotar esse projeto. As tensões crescem, e aí o imperador ele decide fechar a Assembleia. E é interessante, tem um trecho do decreto da convocação da Assembleia que o imperador, ele de forma bastante enérgica, ele culpa os constituintes, eles dizem que os constituintes eles prejudicaram o intento do nascimento da nova nação, traíram o seu propósito, e por isso ele deveria imbuir-se desse dever de constituir, de trazer uma nova carta que, na visão dele, seria ainda mais liberal e ainda mais respeitador das liberdades dos povos. Então, nesse intuito de salvaguardar realmente as crescentes tensões que existiam na Assembleia, tem relatos de revoltas e brigas nas câmaras, na própria Assembleia. O imperador ele retira para si essa função, mas não é que ele retira para si a função de forma absoluta. Ele não está aí tentando outorgar e se outorgar dos poderes máximos da nação brasileira. Ele manda esse projeto da Constituição para as câmaras municipais, e as câmaras municipais, elas, salvo engano, com a exceção de 2, talvez, elas aprovam e pedem que esse projeto, que essa Constituição comece a ter validade e de forma quase que imediata. Então, existiu, sim,
uma aprovação muito mais importante do que a aprovação da própria Assembleia Constituinte, mas a aprovação direta do povo, através das câmaras municipais, em muito maior número e de forma muito mais dissipada por todo o país. Eu vou ler aqui um trecho do decreto, porque realmente é bem interessante. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, por decreto de 3 de junho do ano passado, isso 1823, a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes. Então, os perigos que estavam iminentes, que cita o imperador, seriam os próprios perigos de dissolução do Estado brasileiro como nós conhecemos hoje. Não só o perigo de regresso às cortes portuguesas, mas o perigo de se dissolver a unidade territorial, a unidade de povo que nós temos e conhecemos hoje. E havendo essa Assembleia perjurado ao tão solene juramento que prestou à nação de defender a integridade do Império, sua independência e a minha dinastia, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar já uma ou outra na forma das instruções feitas para a convocação desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar sobre o projeto de Constituição que eu lhe hei de em breve apresentar, que será duplicamente mais liberal do que o que a extinta Assembleia acabou de fazer. Os meus ministros e secretários de Estado de todas as diferentes repartições o tenham assim entendido e façam executar a bem da salvação do Império. No livro Anais, de onde eu retirei o trecho desse decreto, Anais do Parlamento Brasileiro, no seu tomo 6, há também um diálogo entre os deputados após a leitura desse decreto, que todos chegam à conclusão ao final de que depois disso aí não tem mais nada o que a gente fazer, vamos se retirar, vamos sair, enfim. E o imperador, ele fala que ele fez isso com a melhor das intenções. Por quê? Já no dia 13 de novembro, no dia posterior ao fechamento da Assembleia, ele fala, através de um novo decreto, um novo texto, que se a Assembleia não fosse dissolvida, seria destruída a nossa santa religião e nossas vestes seriam tintas em sangue. As prisões agora feitas serão pelo inimigo do Império consideradas despóticas. Não são. Vós vedes que são medidas de polícia próprias para evitar a anarquia e poupar as vidas desses desgraçados. Então era com essa seriedade e com essa característica que tratava o imperador sobre a realização da carta que iria reger a existência desse novo país. Sobre a impossibilidade de sua redução por essa Assembleia que ele julgava que teria traído, né, a sua missão inicial. Então, inclui-se na Constituição de 1824, que foi outorgada pelo imperador depois da dissolução da Assembleia. Foi o imperador, ele que apresenta o projeto da Constituição ao povo brasileiro para que seja aclamado e seja aceito, vire a lei regente no Brasil. Nessa Constituição prevê no seu artigo 98, e essa é a característica do poder moderador de que tratava Benjamin Constant, que o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes públicos. Então, diferentemente do poder executivo, que era delegado também ao imperador, o poder moderador era exercido por ele, diretamente por ele, justamente por essa necessidade de haver-se uma visão mais ampla e afastada dos problemas mais comuns. O poder moderador só deveria ser usado quando houvesse justa causa para isso.
O poder executivo, por sua vez, que era também a atribuição do imperador, ele era exercido pelos seus conselheiros, não era exercido por ele diretamente. O imperador ele escolhia os conselheiros, os ministros de Estado, mas era função dos ministros de Estado a execução das funções previstas pela Constituição com relação ao poder executivo. Então, existe também uma razão pela qual esse poder moderador ele foi delegado exclusivamente ao imperador, porque como a gente viu pelo artigo 98, pela redação, que ele é a chave de toda a organização política. Então, toda a organização política, toda a administração pública do Brasil, ele tem a sua harmonia derivada da atuação desse poder moderador. Então, seria um contrassenso você jogar esse poder moderador para a atuação de muitos. É muito mais lógico você concentrar isso na mão do monarca, que está, em tese, afastado dessas questões mais banais do Estado, que tem, em tese, também um projeto de país, um projeto de povo, e que também não tem a intenção de deixar esse país, né? Não tem a intenção de prejudicar esse país em benefício próprio, até porque, como eu disse, a dinastia desse imperador, a continuidade da família desse imperador, ela vai permanecer no país e vai ter seus descendentes ascendendo a esse mais alto cargo e, enfim, essa continuidade que preserva a estabilidade de alguns regimes monárquicos. Temos aí, sobre isso também, temos a intervenção de um ex-presidente, que foi presidente do Conselho de Ministros de Estado, que é José Antônio Pimenta Bueno, no seu livro Direito Constitucional Brasileiro, ele vai dizer que, justamente sobre essa necessidade do poder moderador ser atribuído unicamente ao imperador, que porém, mais lógico e conveniente não confiá-lo e menos confundi-lo com nenhum outro poder. Por isso mesmo, ele tem que inspecionar todos, já sobre seu exercício próprio, já sobre suas relações recíprocas. Então, por isso, ele deveria, sim, ser exercido unicamente pelo imperador. Mas quais são? Vejam só, é importante a gente, porque a gente vai entrar agora numa fase de análise das atribuições do poder moderador, e é interessante a gente fazer essa distinção, porque houveram discordâncias desde o seu começo, como a gente falou na Assembleia Constituinte, sobre o poder moderador ser, na verdade, um exercício de um poder quase absoluto pelo imperador, justamente por existir essa concomitância entre o exercício do poder executivo e do poder moderador. Então, a existência de limitações à própria atuação do poder moderador na Constituição é uma coisa que é muito, muito interessante, foi muito benéfico para a estabilidade brasileira que nós tivemos durante aquele período, a consolidação do Estado brasileiro, porque além daquelas funções, o imperador estaria proibido de agir com base no poder moderador. Então, mesmo tendo esse poder, esse quarto poder, essa característica que muitos julgam absolutista, quase autoritária, haveria essa limitação na própria Constituição. Os limites, as funções do poder moderador, elas estão descritas no artigo 101 da Constituição. Então, o imperador poderia usar o poder moderador para nomear senadores, convocar a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim pede o bem do Império, sancionar os decretos e resoluções da Assembleia Geral, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral e dissolver a Câmara dos Deputados, nos casos que exigiam a salvação do Estado, nomeando e demitir livremente os ministros do Estado, suspendendo os magistrados, e esse é um dos pontos de maior questionamento na atuação do poder moderador, perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença e concedendo anistia em caso urgente, e que assim aconselhe a humanidade e o bem do Estado. Então, apenas com relação a essas atribuições é que o imperador poderia fazer uso desse poder moderador.
eu vou dividir essa análise dessas funções pela intervenção que cada uma dá em determinado poder. Então, nós temos intervenções no poder legislativo, nós temos intervenções no poder executivo e nós temos intervenções no poder judiciário. A primeira dessas intervenções é a nomeação dos senadores. Por que o imperador ele poderia nomear os senadores? Como é que se dava a escolha desses senadores? Na época do Império, o Senado ele não se parecia muito com o que a gente tem hoje. Naquela época, o número de senadores era estabelecido pela metade do número de deputados. Então, nós tínhamos uma casa muito mais ampla, muito mais abrangente do que a hoje presente, que são de 3 por cada estado. Por cada província na época do Império. Na época do Império, nós não conhecíamos os estados por estados. Eles não tinham tanta autonomia como tem hoje. Então, a eleição para esse cargo de senador era feita na própria província. Esse cargo de senador ele era vitalício. Então, existia diferentemente da Câmara, que havia um mandato para isso, um mandato eletivo. As províncias realizavam as eleições, os 3 mais votados, eles formavam uma lista tríplice, e aí, dos 3 mais votados, o imperador decidia qual dos 3 senadores seria o escolhido para compor o Senado. Então, a gente tem uma característica do Senado muito diferente do que a gente encontra hoje. Naquela época, o Senado ele tinha a função de preservar, de fato, o bem geral. Ele tinha uma função muito mais contínua do que a da Câmara. Então, por essa razão, por prezar por essa estabilidade da nação, por ter essa característica única, que não mais existe, era a função do imperador moderar os membros que fariam parte daquele Senado. Então, para preservar o próprio funcionamento do Senado imperial, o imperador escolheria um membro que ele achasse que fosse mais moderado, ou então, se houvesse uma sobreposição de membros do Partido Conservador, ele indicaria um liberal e vice-versa, a fim de que os debates e as deliberações não ficassem concentradas em um só espectro político da administração do Império. Sobre esse tema, José Antônio Pimenta Bueno, também no seu livro sobre o direito constitucional e a Constituição do Império, ele vai dizer o seguinte, que a condição do caráter vitalício do senador é de alta importância para que bem satisfaça a sua missão. Uma vez escolhido, está independente do povo da coroa. Então, o Senado ele tinha essa característica, ele não podia ser demovido pelo imperador. Por isso também a necessidade de se ter um critério mais elevado para a sua escolha. Está independente dos eleitores não só de uma localidade ou província, mas de toda e qualquer parte do Império. Ele não tem que esperar ou temer paixões populares, deve atendê-las só quando úteis e justas. Está independente da coroa, pois não é sujeita a nova escolha, nem ela pode dissolver o Senado e nem mesmo aumentar o número de senadores, embora pudesse desejar. Então, por essa característica do Senado, de fato, ser a casa alta do Congresso Imperial, cabia ao imperador escolher os seus membros de modo a preservar a estabilidade da nação. A segunda característica, o segundo atributo do poder moderador que intervia no poder legislativo seria a própria convocação extraordinária da Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela funcionava por 4 meses durante o período do Império. Então, você imagine que seria um tempo curto para deliberações que geralmente eram muito longas. Isso aí nós temos, de fato, um registro histórico abundante de que muitas questões elas demoravam muito para serem resolvidas durante o período do Império, se atrasou determinadas questões, atrasou determinadas coisas e trouxe, de fato, um problema com relação a isso. Então, o imperador, no uso de suas atribuições, caso houvesse uma grande calamidade, uma grande questão, uma questão urgente
pública, ele poderia convocar uma Assembleia Geral e determinar que aquela Assembleia Geral ela fosse convocada com base para resolver aquele problema específico. Então, essa era a segunda característica do poder moderador, né, de convocar a Assembleia Geral de forma extraordinária. A sanção dos decretos e resoluções da Assembleia Geral. Do mesmo modo como hoje o nosso presidente da República, ele aprova leis, ele promulga as leis, o imperador também detinha essa função. Então vocês percebam que muitas das vezes, funções que o imperador possuía enquanto do exercício do seu poder moderador, elas se confundem com funções que nós temos hoje no poder executivo. Além dessa, a gente pode citar a concessão de anistia, né, o perdão de penas que é dado, pode ser dado pelo poder executivo. A nomeação de ministros de Estado também é algo inerente do poder executivo. Então, também com relação a isso, nós temos a sanção dos decretos e resoluções da Assembleia Geral. Do mesmo modo, a aprovação ou suspensão de resoluções dos conselhos provinciais. Como é que se dava o processo de aprovação de leis dos conselhos provinciais? Os conselhos provinciais, eles aprovavam a lei e submetiam a lei à votação da Assembleia Geral. Isso aí era um problema, porque dificultava ainda mais a aprovação dessas leis. Nós temos uma Assembleia que só funcionava por 4 meses. Nós temos províncias que também têm questões necessárias para a sua resolução. Então, tendo em vista essa necessidade, muitas vezes, de aprovação, de que uma lei provincial fosse aprovada, ou então, caso contrário, fosse suspensa, o imperador ele também tinha esse poder de aprovar ou suspender resoluções provinciais, sem depender da Assembleia Geral para isso. O último dos poderes do poder moderador que influenciavam, que tinham respeito ao poder legislativo seria a prorrogação ou adiamento da Assembleia Geral e a dissolução da Câmara dos Deputados. A prorrogação ou adiamento da Assembleia Geral segue aquela mesma ideia da sua convocação extraordinária, momentos em que seria necessário, o bem da nação pediria por isso. Então, se fosse necessário estender os trabalhos da Assembleia Geral, isso aí poderia ser feito pelo imperador, também poderia ser encurtado, enfim, suspenso, adiada a Assembleia Geral, se o bem da nação também pedisse por isso. Do mesmo modo, a dissolução da Câmara dos Deputados. O Senado, como nós vimos, ele não pode ser tocado pela coroa. Ele tem essa autonomia com relação ao imperador. Então, mas a Câmara dos Deputados, ela sim poderia ser dissolvida. E também momentos de disputas internas, de problemas internos que pudessem causar algum dano à nação, ela poderia o imperador poderia usar desse atributo para dissolvê-la, que aconteceu uma vez, salvo engano, em 1841. Salvo engano, é a única vez que o imperador usa desse atributo da dissolução da Câmara dos Deputados. E sobre isso, o José Antônio Pimenta Bueno também tece alguns comentários que são bem importantes. Ele fala, sem dúvida uma prerrogativa indispensável e essencialmente ligada ao poder moderador. Predomina ou não a facção, isso com relação à Câmara dos Deputados, predomina ou não a facção, intenta ou não a política fatal, desde que dá-se um desacordo inconciliável entre Câmara dos Deputados e o Ministério, o poder moderador é pela natureza das coisas chamados a examinar e em sua consciência apreciar onde entende estar a razão. Se da parte da Câmara cumpre dissolver o Ministério, se da parte deste cumpre dissolver aquela, e dessa arte consultar a nação, para que por uma nova eleição manifeste o seu juízo e desejos. Se a nova maioria vem animada das mesmas ideias, então o Ministério deve retirar-se,
Se, pelo contrário, é de diverso pensar, o acerto da dissolução fica demonstrado e a harmonia restabelecida. Já com relação ao poder executivo, é uma questão interessante, porque o poder executivo ele era atribuído ao imperador, mas era exercido pelos seus ministros de Estado. Então não era diretamente o imperador que estava exercendo aqueles poderes, que estava tomando aquelas atribuições. Já o poder moderador, ele era exercido pelo imperador. Então a gente tem, com relação a isso, pode parecer uma questão interessante, porque é a mesma pessoa que está comandando as duas coisas, mas a atribuição determinada de nomeação ou não de ministros do Estado está ligada ao poder moderador, ela faz total sentido quando você pensa que, para a administração do poder executivo, deveriam se haver ministros de Estado. Então, o poder moderador, aquela figura que é a chave de toda a organização política, ela deveria ser a responsável por escolher aqueles membros do gabinete que iria administrar o país. Não é que, eu repito, a gente tem essa ideia, fica parecendo um pouco estranho, porque é a mesma pessoa que está exercendo as duas funções, mas, como eu disse, uma função é exercida diretamente pelo imperador, e ele é o guardião da organização política, ele é a pessoa que tem a delegação privativa, e é o chefe supremo da nação, e deve preservar pela estabilidade dessa nação. Enquanto no poder executivo ele está apenas exercendo esse poder, exercendo essa função através de outra pessoa. Nada mais justo de que, se, por exemplo, houvesse uma mudança constitucional e fosse-lhe retirado esse poder executivo, também se mantivesse essa função, até porque ele também deveria decidir os melhores ministros, as pessoas mais qualificadas para o exercício da função executiva. Já com relação às atribuições do poder moderador com relação ao poder judiciário, nós temos a primeira, que é a suspensão dos magistrados. Os magistrados, eles eram vitalícios, e eles não poderiam ser removidos de seus cargos de forma definitiva sem sentença. Então, não é que haveria uma remoção unilateral por parte do imperador, não é que o imperador ia chegar lá e dizer, você está retirado porque você está fazendo besteira. Não. Ele suspende o magistrado quando fosse necessário, né, quando o magistrado tivesse tomado decisões injustas, tivesse causando um mal maior do que a sua manutenção, e se instauraria um processo, seguiria esse processo. Caso o magistrado fosse culpado, ele perderia o seu cargo e sua função. Com relação a isso, aí outro constitucionalista da época, que inclusive é paraibano, Braz Henrique Florentino de Souza, ele fala o seguinte, com relação a esse exercício do poder moderador com relação à suspensão dos magistrados, que ela constitui, por conseguinte, uma medida preventiva da maior conveniência, por isso que se encaminha a se tornar mais pronta, mais fácil e mais completa a repressão dos juízes refratários e protervos. É uma atribuição, enfim, essencialmente moderadora do poder supremo em relação ao poder judicial, visto como tende a corrigir os excessos, os abusos, os desmandos dos órgãos desse poder, fazendo-os entrar assim na órbita do dever que lhe tem traçado a lei, e fora da qual não pode haver harmonia, nem ordem, nem segurança para ninguém. Então, nesse tipo de situação, quando há uma atuação de um juiz que ela é desigual, que ela é autoritária, que ela viola os limites legais, o imperador poderia ir lá e suspender esse magistrado. Novamente, ele poderia suspender, não exonerar, não demitir. Isso aí só poderia acontecer depois de todo um processo. Outra função seria o perdão e a moderação das penas impostas aos réus condenados por sentença. Do mesmo modo que um juiz poderia
agir fora da lei, cometer abusos fora da lei. Isso é uma coisa que é intrínseca ao humano, pode acontecer por vários fatores. Ele também poderia penalizar de forma muito grave uma pessoa. Então, o imperador, com base nisso, e como a Constituição diz que é de sua função, seria justamente a redução da pena daquele réu que o imperador julga que foi mal condenado, que foi condenado de forma injusta. Então, com relação a isso, também o próprio Braz Florentino, ele fala que o direito da graciar é, com efeito, uma vez por todas, necessário e indispensável. Porque a inteligência que faz as leis é essencialmente limitada, e as pessoas e coisas sobre as quais as leis estatuem estão longe de ser imutáveis, porque a inteligência que aplica as leis aos casos ocorrentes acham-se sempre sujeitas aos enganos e podem cometer erros terríveis ainda com o auxílio das melhores leis. E, finalmente, porque a sociedade inteira é interessada em que a justiça ofereça, em perspectiva ao arrependimento e reforma da conduta, o perdão ou a minoração das penas que sofrem os condenados. Então, é uma função humanitária, antes de mais nada, a função de perdoar e de minorar as penas impostas. Por fim, com relação às atribuições do poder moderador, nós temos a concessão da anistia. E essa concessão da anistia ela não poderia ser de forma irrestrita. Ela também determina que fosse em um caso urgente e que assim aconselhe a humanidade e o bem do Estado. Então, poderia haver alguma condenação no Império que trouxesse muita comoção popular. E essa condenação trouxesse risco à própria estrutura do Estado, ainda que aquela condenação fosse justa ou fosse injusta. Então, com base na preservação do bem do Estado, da preservação da humanidade, né, e em razão da urgência dessa pacificação, da resolução dessa questão, o imperador poderia fazer uso desse seu poder e conceder anistia àqueles condenados. Essa é a última função que o poder moderador detinha pela Constituição. Mas aí nós temos uma pequena discussão, na verdade uma grande discussão entre constitucionalistas na época, uma discussão que vem aí desde da promulgação da Carta Constitucional, que seria o seguinte: quem modera o moderador? Então, em casos de excesso, quem moderaria o imperador no uso de seus poderes? O artigo 101, o artigo 99 da Constituição de 1824, ele dizia o seguinte: que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Mas, ao mesmo tempo, o artigo 137, ele fala o seguinte: que haverá um Conselho de Estado composto por conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador, que não excederia 10, que não são compreendidos os ministros do Estado, ou seja, são instituições diversas, são cargos e funções diferentes. E o seu artigo 143, ele fala o seguinte: são responsáveis os conselheiros de Estado pelos conselhos que derem, opostos às leis e ao interesse do Estado, manifestamente dolosos. Então, à primeira vista, nós vemos aqui que o Conselho de Estado seria responsável pelos atos cometidos pelo imperador durante o exercício do seu mistério. E esses atos são aqueles atos que trouxessem algum dano ao Estado e fossem cometidos de forma dolosa, como que o conselheiro tivesse a intenção de causar esse dano. Isso aqui veio o Conselho do Estado, que inclusive deveria ser ouvido em toda a decisão que o imperador fosse tomar no uso do poder moderador. No artigo 142
fala justamente dessa obrigatoriedade, ele foi posteriormente suprimido durante o período da regência. Então, para o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi um doutrinador liberal, foi presidente do Conselho de Estado, ele que lançou o seu livro dos limites e da atuação do poder moderador, justamente durante o período em que o Dom Pedro II estava no seu auge de popularidade, questionando essa responsabilidade, questionando na sua visão, alcance desenfreado que o poder moderador teria, quase que tornando Dom Pedro um rei absoluto. Então, para ele, que tinha essa visão, uma visão mais progressista do que deveria ser a atribuição do poder moderador, a retirada do Conselho de Estado durante o período da regência foi um ato prejudicial à própria administração do Estado, porque teria deixado a coroa sem os seus conselheiros e sem os seus responsáveis em caso de cometimento de atos irregulares. Então, não haveria, aí sim, não haveria uma pessoa responsável e o imperador seria irresponsável por tudo que fizesse, ou seja, ele poderia fazer o que quisesse durante o uso desse poder, que nada haveria, e por isso seria ele um monarca absoluto. Isso é retirado já na lei 234 de 41, a lei que instituiu o fim da regência e marcou o início do governo de Dom Pedro II. Ele retoma esse Conselho de Estado, mas esse Conselho de Estado, apesar de ele ser mais abrangente com relação às suas funções, ele perde em sua importância porque ele não tem mais a obrigatoriedade da escuta. Então, o imperador não é mais obrigatório haver a escuta desses conselheiros. Ele poderia tomar atos sem a sua oitiva. Posteriormente, Dom Pedro II vai criar também uma figura de modo a descentralizar um pouco o seu poder e partir para a fase mais parlamentarista do Império, a criação do presidente dos conselheiros, dos ministros, que seria uma figura quase que similar à de um primeiro-ministro, como a gente conhece. Então, essa pessoa seria o chefe do executivo em substituição ao imperador. Mas havia também, durante essa época, pessoas que se contrapõem a essa visão do Zacarias Góes de Vasconcelos. Foi justamente o Braz Florentino de Souza que ele fala ele fala o seguinte: ora, o poder moderador é, como todos confessam, a mais alta expressão da soberania nacional. É o poder supremo que preside a sociedade brasileira e dita a lei a todos os mais. Logo, ele é definitivo. E não lhe podem suas determinações ficar dependentes do livre-arbítrio dos ministros, que lhe devem a mais completa obediência, nem a justiça e a conveniência dos seus atos sujeitas ao conhecimento e decisão do poder judiciário, que deve julgar conforme as regras estabelecidas por outro poder. Por que essa discussão? Porque se a lógica do Zacarias Góes de Vasconcelos estivesse correta, o poder moderador não poderia, em verdade, ser exercido pelo imperador. O poder moderador seria um ato exercido por seus conselheiros. O imperador deveria ser aconselhado por eles e tomar decisões direcionadas por aqueles conselheiros. E, mais ainda, no artigo 38 da Constituição, diz que compete aos deputados julgar os ministros de Estado e julgar os conselheiros de Estado. E cabe ao Senado condená-los e instituir suas penas. Então, na verdade, você teria uma submissão do poder executivo, do poder moderador, ao poder legislativo, através dos deputados e através dos senadores, que poderiam, aí sim, usurpando outras funções, e dizer que
determinado ato do poder moderador foi prejudicial e por isso deveriam ser seus ministros punidos e trazer essa espécie de instabilidade. Então, também havia esse tipo de posicionamento no Império, não só daqueles que tinham aversão ao poder moderador como ele foi instituído, como ele foi utilizado, mas também daqueles que defendiam que a necessidade da sua total insubserviência aos demais poderes, como outros queriam instituir. Então, com base em todos esses argumentos, de todos esses pensamentos que eu trouxe hoje para vocês, eu espero, se eu tiver me feito compreender, pelo menos como surgiu de forma básica essas ideias constitucionais, essa formação de povo, essa ideia de separação de poderes e de criação desses instrumentos jurídicos que trouxeram as bases para haver-se sim uma liberdade maior entre os povos e dos povos, e também se eu tiver conseguido descrever como se deu, a minha intenção era descrever como é que se deu a entrada do poder moderador na nossa Constituição e como ele foi usado, por que razões ele foi usado e de que maneira ele intervia nos demais poderes, qual era a sua intenção, eu me dou por satisfeito, porque esse tipo de reflexão sobre experiências que tivemos, principalmente em momentos em que nós estamos em crise constitucional, pensando aí no futuro, numa nova constituinte, numa nova forma de administração pública, numa nova forma de governo, numa nova forma de Estado, é necessário e urgente. Então, eu espero que essa reflexão que eu trouxe hoje faça com que nós pensemos sobre essa experiência brasileira que nós tivemos, uma experiência longeva, uma experiência estável durante boa parte de sua existência, e também possamos usar esse tipo de experiência, esse tipo de criação legislativa para pensar no futuro o que é que a gente pode fazer para transformar e trazer mais estabilidade à nossa própria existência aqui enquanto brasileiros. É interessante que, só para concluir, nós tivemos um pensamento, uma possibilidade de surgimento de um poder moderador durante a nossa República. Borges de Medeiros, ele, em 1933, ele surge com a ideia da criação de um poder moderador que deveria ser exercido pelo presidente. Então, esse tipo de pensamento ele foi ressuscitado de forma diversa, mas também já existiu durante o nosso debate público e é necessário para que possamos, como eu disse, ter novas bases, novas e antigas características de administração para que a gente possa aí criar novos rumos e melhores futuros. Então, além disso tudo, é interessante a gente ter conhecimento do que foi a coisa de fato, porque durante toda a nossa história, não só Borges de Medeiros trouxe esse tipo de rememoramento do poder moderador. Durante toda a nossa história, a gente, pelo menos durante toda a minha vida, né, eu sempre escutei que outras instituições seriam o poder moderador. Então, há esse fantasma, essa presença de uma coisa que muitas vezes a gente não entende como é que funcionava e como é que existia, e qual a razão de existir, por que existiu, como foi usado. Por muito tempo, desde a República da Espada, posteriormente a República da Espada, o Exército Brasileiro é visto como esse poder moderador, né, esse órgão fora da estrutura dos três poderes que seria responsável por mediar e por abafar os embates entre os poderes. Hoje em dia nós temos talvez uma sobrepujança aí do STF com relação aos demais poderes, arrogando-se a defesa da Constituição e da lei,
Então, nós temos essa crise constitucional existente, e nós temos esse fantasma do poder moderador, mas nós não temos efetivamente no nosso sistema constitucional um meio efetivo de se criar harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, trazer um pouco de luz sobre esse tema, explicar como é que funcionava e também incitar o pensamento de uma forma, não repetir o que foi feito antes, talvez não repetir o que foi feito antes, mas ter também isso aí em vista, de se pensar uma coisa para um futuro que provavelmente irá acontecer. Então, já se fala há muito tempo de uma possível constituinte, já se fala há muito tempo da inoperância da Carta de 88, mas não se pensa sobre o que a substituirá. E a ausência de pensamento nesse sentido pode ser muito mais danosa, muito mais prejudicial do que a situação que a gente se encontra nesse momento. Então, eu espero que essa pequena explanação sobre a nossa Constituição mais longeva, ela possa, como eu já disse, já repeti, trazer um pouco de luz e um pouco de abertura de horizontes para que a gente possa pensar sobre novas formas e novos meios de trazer paz e estabilidade, se possível, no máximo possível, para o nosso país. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.